Bem-vindos a mais um programa Condomínio Soluções, o programa que trata do seu dia a dia condominial, das coisas do seu condomínio, do nosso condomínio, de todos os condomínios. É o programa que procura ajudar você nos problemas do dia a dia. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber informações dos próximos programas e o nosso tema de hoje é com a Nilvia Ricardi. Então, gente, o tema de hoje que a gente está trazendo é sobre a responsabilidade do síndico, né? O síndico é o único no Código Civil que tem suas responsabilidades determinadas. São bem claras, né? Que temos lá que cumprir o que determina a convenção, o regulamento interno e outros itens mais. E além disso, hoje se pede um contrato, né? Onde colocam outros itens a respeito disso. O que vocês têm a dizer sobre todo esse universo que nos compete? Bom, primeiramente, a maior e principal responsabilidade é civil e criminal, né? Que qualquer situação que aconteça no condomínio sempre acaba recaindo entre a gente, né? Então, nós sofremos um pouco, porque ainda mais hoje em dia com a participação efetiva dos conselhos, que isso é bom, isso é positivo, porém temos que tomar cuidado nas decisões e no que será feito, porque qualquer decisão que seja tomada de forma errada, né, embora, mesmo que o conselho tenha... Não, o conselho foi feita uma votação e o conselho quis assim, tá bom, mas se der algum problema, quem vai responder é o síndico, né? Então, por exemplo, uma escolha de uma empresa terceirizada, né? E essa empresa terceirizada deixou de pagar funcionários e tem ação trabalhista, vai recair sobre o CPF do síndico, né? Então até mesmo problemas que vão acontecendo no dia a dia lá da operação mesmo, o conselho que escolheu a empresa, mas é o síndico que vai estar lá ouvindo. Então tem que ter gestão compartilhada, é natural, é normal, é bom isso, porém algumas decisões, né, ainda tem que ficar sobre a tutela do síndico, porque é ele que está lá defendendo, respondendo com o seu próprio nome, né? Uma coisa que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo é que o síndico ele não é responsável por trocar uma lâmpada e nem para ver que essa lâmpada está queimada ou para cuidar de algumas coisas. O síndico tem responsabilidades que as pessoas sequer imaginam que a gente tem. Além da civil e criminal, que são as consequências, vamos dizer assim, nós temos na legislação todo o processo de sanitário, de limpeza de caixa d'água, e coisas que a gente tem que fazer, seguro, o AVCB, normas regulamentadoras, normas trabalhistas, fiscal, agora questões relacionadas à violência doméstica, mais recentemente a da violência contra os animais. Quer dizer, são tantas responsabilidades que o síndico tem e que as pessoas desconhecem, sabe? Até a questão de cobrança de inadimplentes, a questão de gestão financeira, a questão de orçamentos, quer dizer, são muitas responsabilidades que o síndico carrega consigo, além da questão simplesmente da operação do condomínio como um dia. Óbvio, a gente tem que manter o condomínio em dia, a gente tem que manter o condomínio funcionando e uma série de coisas, mas não é responsabilidade do síndico recuperar o elevador. Isso é da empresa que a gente contratou, que o condomínio contratou para fazer a manutenção do elevador. Nossa responsabilidade é acionar a nossa responsabilidade é fazer com que a empresa cumpra o contrato, atuar junto à empresa caso ela não atenda o condomínio, fazer alguma coisa assim, mas não ir lá e resolver o problema do elevador. Sabe, a gente tem que fazer compras, fazer orçamento, tem que manter o condomínio em dia, mas nós não somos responsáveis pelas manutenções diretamente responsáveis. No fundo, a gente tem sim a responsabilidade de manter a coisa funcionando, mas não de colocar a mão na massa em alguns aspectos, né? Isso. Eu questiono um pouco essa coisa do contrato, porque assim, a gente tem o Código Civil, artigo 1348, tem lá 9 itens e 2 parágrafos no item 9. Exatamente. Esses 9 itens mais os 2 parágrafos abrangem o condomínio inteiro, todas as nossas responsabilidades dentro do condomínio. Eu questiono um pouco essa situação do contrato. Quando a pessoa pede, eu faço sem problema. Você não tem um complemento na convenção, né? Sim. A maioria dos condomínios que eu trabalho, o pessoal não me pede contrato. Quem pede contrato, eu faço. E esse contrato é muito baseado em cima do Código Civil, tá? Porque assim, as pessoas têm que entender, como o Mauro estava falando,
qual é que primeiro assim, só nós somos responsáveis. O único responsável dentro de um condomínio é o síndico. Qualquer coisa que acontecer, para você ter uma ideia, teve uma situação lá de uma moça fazendo um barulho, lá um morador se sentiu incomodado e ele reclamou. E aí ele me cobrava por que eu não notificava a pessoa. Eu não notificava a pessoa porque é só a sua reclamação. Eu não posso fazer isso. Até que apareceram duas reclamações, ok, tem mais gente reclamando, porque senão fica a palavra de um contra a palavra do outro. Foi notificado, depois foi multado na reincidência, o proprietário recorreu e eu falei para eles, ó, isso vai para a Assembleia agora, para a Assembleia votar. Não, que não é isso que diz a convenção. Eu falei assim, ó, a responsabilidade no condomínio é minha. O único que pode ser acionado judicialmente aqui sou eu. Então quem tem que interpretar a convenção sou eu. Eu tenho que me proteger. Sim. Também. Porque assim, o conselho não vai... eu já fui numa ação judicial, já conversei com advogados. O conselho não responde, não, o conselho não responde nada, o subsíndico não responde nada. Quem responde é o síndico. E como você falou, está lá no Código Civil, artigo 1348, todas as nossas responsabilidades. O Mauro comentou, está lá, às vezes, o complemento da convenção. Nós temos que cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno. Isso já está lá no artigo 4 do artigo. E no nosso caso, nós somos pagos para isso. Sim. Somos pagos para cumprir e fazer cumprir. E aí, quando a gente atua num processo, ou começam a pessoalizar as coisas, quer dizer, muitas vezes as pessoas, elas entram numas de acreditar que é o Mauro quem está penalizando, que é o Mauro quem está fazendo tal coisa, e elas precisam entender que se sair o Mauro e colocar um cone no lugar do Mauro, o cone tem que fazer exatamente a mesma coisa. Sabe, porque é a responsabilidade do síndico. E isso é inerente às opiniões pessoais que o Mauro tem. Não interessa se o Mauro concorda ou não com aquilo que está escrito no regulamento. É o que está escrito, é o que está votado, é o que está aprovado e é o que tem que ser cumprido. Sabe, eu uso muito como exemplo a questão dos visitantes na piscina, por exemplo. Eu tenho minhas opiniões pessoais a respeito disso. É óbvio que a minha opinião ou é ou não é. Não vou nem falar aqui para não gerar polêmica. Sim. Mas eu tenho condomínios que permitem visitantes e tenho condomínios que não permitem visitantes. E eu tenho que fazer o regulamento valer nos dois, independente de qual seja a minha opinião. É o que está escrito. É o que está escrito. Quem criou o regulamento interno e geralmente, às vezes, a convenção, dependendo da construtora, foram os moradores. Então, até pegando um gancho sobre a gestão interna, né, que você falou da gestão interna com subsíndicos, com conselheiros, às vezes a própria convenção traz um conflito aí, né? Então, eu tenho um exemplo que, por exemplo, o subsíndico tem o poder na torre, mas qual que é esse poder se ele não tem um CNPJ? Né? Se o CNPJ está submetido ao síndico, quem é que tem que ter o seguro de responsabilidade civil hoje para poder responder? É o síndico. Então, esse conflito que existe, desculpe, dentro do próprio, da própria convenção tem que ser interpretado, como você falou, Walter. O síndico tem que interpretar isso e colocar claramente, estou fazendo uma gestão compartilhada, estou integrando o conselho, estou trazendo subsíndicos, mas vocês têm que entender que a decisão final cabe ao síndico, porque quem vai responder por aquela questão lá na frente, independente de ter uma questão dúbia, muitas vezes na convenção, onde um poder confronta com o outro, como você vai falar que o subsíndico tem o mesmo poder que o síndico? Né? Nilva, até para embasar até isso que você está falando, nessa convenção da multa, ela diz que o conselho porque o conselheiro perguntou para mim, quem multa? Aí eu falei, o síndico. Aí ele falou, mas aqui na convenção está dizendo que é o conselho. Aí eu falei, para mim ótimo, tá? Até a parte que não me prejudique, sem problema nenhum. Então hoje como é que eu faço nesse condomínio? Eu envio as notificações, quando tem reincidência eu envio no e-mail do conselho e o conselho me responde. Após todos os votos, eu pego os votos e faço a multa. Estou embasado lá da convenção e estou protegido até com tudo registrado. Porém, no recurso, eu tenho que pensar no que vai acontecer depois.
Ah, mas eu acho que não tem que levar para a Assembleia. Não, tem que levar, está escrito, essa decisão é minha. O Gustavo falou da parte... É muito legal o compartilhamento, até porque o conselho mora no prédio, a gente não mora, então muitas vezes eles têm alguns sentimentos diferentes, só que eles não têm conhecimento. O conhecimento que a gente tem de tudo, aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente faz, eles não têm. Eles têm dificuldade de entender isso, né? De entender essa demanda. Mas pegando esse gancho do que você falou, justamente pelo fato do conselho morar, eles têm uma decisão talvez muito parcial. Por exemplo, se esse cara que está sendo multado é amigo, é conhecido, puta, ele conhece, ele acha legal. Passional, né? Então, e nós síndicos... Nesse caso não, o conselho quer que multe todo mundo. Nós síndicos não. Nós síndicos a gente segue a regra, mas o que acontece em relação principalmente à multa, já que está falando disso daí, a gente sabe que para multar a gente tem que ter um elemento muito forte, provas contundentes, né? Eu tenho um conselho, tudo que é multa. Ah, pisou na grama, multa. Tira o carro sem crachá, multa. Mas veja, multar é fácil, mandar uma multa pro cara lá é beleza, mas sustentar você vai segurar multa. Isso? Porque muitas vezes gera uma demanda... Você que vai responder depois. Gera uma demanda judicial que vai ter sucumbência, vai ter que pagar gasto com advogado quando não tem. Então, assim, às vezes... A gente tem que pensar naquilo, eu sigo isso na minha vida, você quer ser feliz ou quer ter razão? Então, às vezes, ao invés de aplicar uma multa, você conversa, às vezes isso tem muito mais efeito. Só que não, o conselho, tem conselheiros, vocês também devem ter, que são extremamente legalistas, né? Então, não, você tem que seguir a convenção, você tem que multar. Não tenho que multar, eu tenho que fazer aquilo que eu entenda, cumprindo a legislação, obviamente, a convenção, mas se eu entender que aquela multa vai trazer um prejuízo maior para o condomínio, eu posso simplesmente tomar outra medida, dar mais uma advertência, entendeu? Chamar o cara para um bate-papo para tentar resolver o problema. Pegando um pouco também o gancho nessa questão de gestão compartilhada e tudo mais, muitas vezes o pessoal do corpo diretivo, eles entendem que você, fazendo uma gestão compartilhada, dá para eles poderes de decisão. Não é isso. Não é isso. Você está tomando algumas decisões colegiadas. Que decisões são essas? Às vezes a priorização de melhorias que você vai fazer no condomínio, às vezes uma decisão, por exemplo, vamos trocar a empresa terceirizada, vamos trocar a administradora, vamos fazer tal coisa. Eu envolvo muito eles, às vezes, quando tem uma decisão de qual a empresa terceirizada que vai assumir o condomínio, porque o condomínio é deles, eles têm que ter essa interação. Óbvio que a gente só leva empresas terceirizadas que têm condições de atuar ali dentro. Tá? Naquele pacote eles podem escolher qualquer um. Exato. Agora, quando a gente entra em situações do tipo as normas regulamentadoras, a VCB e coisas assim, cara, eles não têm que meter o bedelho. Desculpa. Sabe, isso é responsabilidade civil, criminal, a gente tem a civil, a criminal, a trabalhista, a ambiental, a fiscal. Se dá algum problema, você que responde. Exatamente, então a gente tem que fazer independente do cara querer ou não, sabe? E muitas coisas que as pessoas sequer sabem que a gente faz e não fazem a menor ideia de que existe legislação a respeito disso. Se você puxar... meu pai foi síndico há, sei lá, 30, 40 anos atrás. Agora descobrimos de onde veio. Não, mas ele foi eu, assim, sou mais louco que ele. Porque eu me profissionalizei nesse negócio. E naquela época, cara, o trabalho dele era assinar cheque, isso e aquilo. A administradora fazia tudo. Era tudo feito pela administradora. Ele sequer tinha que se preocupar com lavagem de caixa d'água, cara. Sabe, recarga de extintor pra ele ligava para a administradora. Por que o extintor não tá aqui? Porque a gente mandou recarregar. Então tudo isso saiu de lá, né? Mudou um pouco o processo. Por isso você comentou. Na verdade, se percebeu que o síndico é o responsável por isso, não a administradora. Antes a administradora fazia. Exato. Então não é mais só assinar um cheque e tudo mais. A gente tem muita coisa para fazer aí nesse processo. Existe uma situação, e a gente fala de tudo aquilo que o síndico tem para fazer, e eu vou citar a situação do orçamento, né? Orçamento, assembleia, tudo. Mas eu queria até fazer um parênteses, a gente falou até de manutenção. Eu fui questionado pelo conselho porque eu contratei aquela empresa para fazer a impermeabilização da caixa d'água porque tá em infiltração. A gente tem que contratar empresas que a gente sabe que vai resolver o problema. E outra,
idônea. Sim, não, eu conheci aquela empresa no próprio condomínio. Quando eu entrei lá, aquela empresa já prestava serviço lá, eu simplesmente dei continuidade para ela, levei ela ainda para outros condomínios, porque eu percebi que o trabalho é bom, o custo é baixo, né? Eu já fiz em outros condomínios orçamentos com eles, e o orçamento deles foi o mais barato e resolveu o problema da caixa d'água. Então a gente tem essa preocupação de resolver o problema, não só aquela coisa assim, 3 orçamentos, 4 orçamentos, 5 orçamentos, e aí leva no conselho, o conselho fala assim, fria, né? eu quero essa empresa, eu quero essa empresa, sem embasamento algum, né? E aí quando a gente fala das responsabilidades, é a mesma coisa do orçamento. Eu tenho, em todos os condomínios que eu faço gestão, sou eu que faço orçamento para a gestora de uma administradora lá ainda fala assim, pô, meu síndico faz tudo, o que eu preciso fazer? Foi leva teu notebook para fazer a ata, tá tudo certo lá na Assembleia. Porque assim, a responsabilidade desse orçamento, ela é nossa. Somos nós que vamos gerir esse orçamento. Se a administradora fizer um orçamento, né, que esse orçamento não dê para pagar as contas do condomínio, é você que vai... Outro tema, vamos falar sobre orçamento, que vai responder. É um item importante. Se não tiverem definido muito bem o escopo daquele orçamento, sabe? Uma coisa é quando você fala assim, compra papel toalha. Outra coisa é quando você precisa de um orçamento de um serviço. Sim. Isso está muito bem definido no fazer, escopo. Ter realmente as necessidades do condomínio. O próprio Código Civil fala lá que a gente tem que fazer a previsão orçamentária. Então a gente tem... As assembleias são responsabilidades nossas. Né? Eu fico doido quando aparece um presidente que ele quer mandar na Assembleia e tudo e não deixa o síndico falar. Né? Deu para perceber que eu falo muito? Imagino. Quase nada. Quase nada? É isso. Mas assim, eu sinto necessidade de chegar numa Assembleia e expor as coisas. Sim. E tirar as dúvidas das pessoas, de falar, de colocar... E aí tudo isso está dentro da nossa responsabilidade, aquela Assembleia é responsabilidade nossa. Mostrar para as pessoas tudo que foi feito, mostrar para as pessoas onde o dinheiro delas está indo. Né? Nós estamos gastando o dinheiro dos outros, mas nós temos responsabilidade por isso. Se a conta furar, somos nós os responsáveis. Pegando o teu gancho, quando você falou aí de contratos, né? Eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu aí com um dos condomínios que eu administro, que tem uma empresa que está fiscalmente e tributariamente totalmente irregular, com as certidões negativadas. Então, assim, por mais que você tenha carinho... Recibos, né? Recibos. Não é recibo, é nota, mas assim, ela tá devendo o tributo, né? enfim. Não, mas tem condomínio que recebe por recibo ainda. Quando a gente entra, percebe isso. Pois é. Então, assim, por mais que você tenha carinho, que a pessoa está lá há muito tempo, né? Que você conheça os funcionários, o síndico, nessa hora, tem que ter a frieza de pensar, peraí, se eu admitir uma coisa dessa, eu sou corresponsável, apesar dele ser um terceiro, por estar permitindo que essa empresa esteja aqui dessa forma e que não esteja fazendo os recolhimentos dos funcionários, pagando direitinho, registrando até o funcionário. Então, às vezes, as pessoas falam, o síndico é frio, coitado do funcionário. A gente também tem dó, a gente tem coração, mas só que a gente está ali numa função de gestão, né? Você tem que olhar para aquele contrato como sendo, peraí, o que está certo, o que está errado, eu preciso fazer o que está na minha atribuição, né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa frieza de falar, não, a gente tem que olhar o contrato. Infelizmente, a gente não pode olhar só as pessoas, Você vai responder por ele. Exatamente. Né? É isso, gente? Mais alguma coisa a pontuar? Tem muito mais, mas nosso tempo está aí. Nossas responsabilidades vão muito além dos 20 minutos de programa. São enormes. Pois é, meus queridos. Como vocês podem ver, esse tema responsabilidade é muito amplo. Né? Poderíamos ficar aqui falando horas sobre isso, mas por hoje é isso que temos para tratar. Curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possível, disseminar informações de qualidade e estamos na plataforma de podcast, não esqueça disso, e até o próximo programa.